Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Paula. Hoje nós vamos ter uma aula sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Lembrando que essas aulas, elas estão sendo gravadas no período da quarentena, devido ao novo coronavírus, tá? E essas aulas, elas são destinadas aos alunos do ensino fundamental 2, oitavos anos e nonos anos, tá? Para quem estiver assistindo, né? Porque eu tenho que falar com uma linguagem bem simplificada, é uma aula destinada mais, né, a esse público, né, as crianças. Tudo bem? Então sejam bem-vindos aí, me desculpem por alguma coisa, né? Eu tô tentando fazer o máximo aqui para ajudar todos vocês, né? Então vamos lá falar sobre o sistema reprodutor feminino, né? Então, gente, vamos pensar, sistema reprodutor feminino, qual será a função dele, né? Cada sistema no nosso corpo, ele desempenha uma função, né? Então, vamos pensar, o sistema respiratório, ele tem a função de fazer a respiração, trazer o oxigênio e liberar o gás carbônico, né? O sistema cardíaco, cardiovascular, tem a função de bombear o sangue, levar os nutrientes e os gases da respiração até as células, recolher, né, o gás carbônico e os metabólitos para serem eliminados, né, do corpo. Enfim, cada sistema tem uma função. O sistema reprodutor masculino e feminino, né, eles vão ter a função de reprodução, né, de perpetuar mesmo a espécie, tá? Então, o sistema reprodutor feminino, ele tem um conjunto, ele é formado por um conjunto de órgãos, né? E esses órgãos vão ter aí essa função, né, de, em conjunto, perpetuar a espécie mesmo, tá? Então, nós vamos ver os órgãos e o funcionamento, tá? Então, já vou avisar antes, né? O sistema reprodutor feminino, ele é dividido em duas partes. Nós vamos ter os órgãos externos, ou seja, que estão do lado de fora, né? Do corpo, né? Que a gente vê externamente, né? Melhor falando. E nós vamos ter os órgãos internos, tá? Então, vamos ver. Não se assustem, tá? Isso aqui é o corpo humano. As crianças nessa idade, eu sei muito bem como que seria essa imagem numa aula presencial, né? Todo mundo ficaria com bastante vergonha. Uns iriam rir, outros iriam abaixar a cabeça, enfim. Mas vocês têm que entender que a gente tem que conhecer o corpo, né? É importante conhecer o corpo para saber como ele funciona, para a gente aprender a prevenir as doenças. Existem muitas doenças que são transmitidas através do contato sexual, né? E a pessoa precisa conhecer o corpo para saber se defender, tá? E entender mesmo o que está acontecendo consigo, né? Então vamos lá. Esses órgãos que vocês estão vendo são os órgãos externos, né? Externos, perdão, do sistema reprodutor feminino. Então, toda essa parte externa do sistema reprodutor feminino, nós vamos chamar de pudendo feminino, tá? Ou vulva. Vocês podem ver essas duas nomenclaturas. Então, vamos entender o que é esse pudendo feminino? É essa parte externa, tá? O que os alunos cometem? Qual é o erro que todo mundo comete, né? Chama tudo isso que vocês estão vendo de vagina. E não é, tá? Toda essa parte externa que vocês estão vendo, eu vou chamar, o nome correto é pudendo feminino. Tudo bem? Então vamos ver do que o pudendo feminino é composto. Então a primeira coisa que nós vamos ver, olha aí na imagem, acompanha comigo, os pelos pubianos. Então os pelos pubianos, eles estão localizados numa região que nós chamamos também de Monte do Pubis, tá? Então, qual vai ser a função dos pelos pubianos? Eles não estão ali à toa, eles têm uma função. Então, a primeira função dos pelos pubianos é fazer a proteção mesmo do sistema reprodutor, é uma primeira barreira, tá? Então, eles funcionam como uma barreira. Qualquer sujeiras, algum
algum vírus, bactéria, sei lá, fungo, qualquer tipo de micro-organismo, primeiramente ele pode ser barrado ali pelos pelos, tá? Então, o correto não é a pessoa. Tem muitas meninas, né, e meninos que têm o costume de retirar os pelos pubianos totalmente. E isso não é indicado, fazer a retirada total. Por quê? Porque você tira essa primeira barreira de defesa, tá? Então, pode aparar com a tesoura, né? Mas, assim, o correto não é fazer a retirada total, tá? Porque tem que deixar para ter essa primeira barreira de defesa. Tudo bem, pessoal? Continua olhando na imagem. Vamos agora para um órgão que a gente chama de clitóris, tá? Então, olha na setinha aí da nossa imagem. O clitóris, ele é uma região do pudendo feminino que ele é responsável pelo prazer sexual da mulher. Então, durante a relação sexual, o clitóris ele fica entumecido, né? Ele se enche de sangue por dentro e é essa região que é responsável pelo prazer sexual da mulher durante a relação, tá? Agora nós vamos para os próximos, ó. Olhem os grandes lábios, né? Então, os grandes lábios, eles vão ser aí duas pregas de pele que a mulher tem, mais externa, tá vendo? Nessas pregas de pele, nós vamos ter também pelos pubianos. Nessa imagem que eu coloquei, os pelos pubianos não estão tão evidentes na região dos grandes lábios, mas existe pelos pubianos aí também, tá? Então, os grandes lábios, eles estão ali, né? Eles vão fazer essa proteção mais externa, né? E ele tem pelos também, tá? Então, são essas duas pregas de pele que tem do lado. Mais internamente, nós vamos ver os pequenos lábios. Olha aí, eu tenho de um lado e do outro. Olha a imagem, tá? Os pequenos lábios, eles não têm pelos pubianos, tá? Eles são sem pelos. E também a função tanto dos grandes lábios quanto dos pequenos lábios é fazer essa proteção mesmo da entrada da vagina e da uretra, tá? Quando a mulher fica de pé, esses grandes lábios e pequenos lábios, eles se encostam um no outro. Então, deixando a uretra e a vagina da mulher mais protegida, tá? E aí, o que nós vamos ver? Agora, olhando mais internamente, nós vamos ver a saída, na verdade, é a saída da uretra. Então, vamos relembrar aulas que a gente já teve, ou que quem não teve ainda vai ter, tá? A uretra, o que ela carrega, né? O que tem na uretra? O que vai sair pela uretra, melhor falando? É o xixi, é a urina, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Então, a função da uretra, ela sai lá da bexiga, onde está armazenada a urina, e ela é um canal, né, que se liga então na bexiga e a urina sai da bexiga, passa pela uretra e é expelido, tá? Então esse canalzinho que vocês estão vendo, ele se chama ósteo da uretra. Então é por onde o xixi vai sair, tá? Mais abaixo vocês estão vendo, tá uma setinha escrito vagina. Na verdade, a vagina ela é um órgão que continua internamente, tá? O que vocês estão vendo aqui é o ósseo da vagina, tá? É a entrada da vagina. Entrada ou saída, não sei, né? Vamos. É o ósseo, tá? Então, a vagina ela começa aqui, mas ela continua pelo lado de dentro, tá? Pelo lado interno, tudo bem? E logo abaixo a gente vê o ânus, né? O ânus é a terminação do sistema digestório. Pelo ânus saem as fezes, tá? Então, essa é a parte externa. Qual é o erro que todo mundo, muita gente comete? Chama tudo isso que eu falei para vocês é o pudendo feminino. Esse conjunto, né, de órgãos que eu falei aqui, eles vão formar a região externa do sistema reprodutor e eu chamo essa região externa de pudendo feminino,
tá? As pessoas pegam e fazem o quê? Chamam tudo isso de vagina, quando não é, né? A vagina, a gente sabe que é um órgão que começa pelo lado externo e continua pelo lado interno, tá? Então, deu para entender um pouquinho da parte externa, tá? Então, aqui o que eu quero que fique bem claro para vocês, que o sistema urinário na mulher, ele é independente do sistema reprodutor. Por quê? Porque eu tenho uma saída da uretra, que é o ósseo da uretra, por onde vai sair a urina, e eu tenho a vagina. Então, são sistemas independentes. No caso do homem, vocês vão ver que não, que a uretra no homem, ela é um órgão que é compartilhado pelo sistema reprodutor e pelo sistema urinário, tá? Na mulher, como eu costumo falar para os meus alunos em aula presencial, né? A mulher é um ser, gente, organizado, né? Então, assim, tem todos os compartimentos, tudo separadinho, tá? Então, sistema urinário vai ter a sua saída, que é pelo ósseo da uretra, vagina é outro sistema, sistema reprodutor, então é tudo separadinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o que eu tô mostrando para vocês? Eu tô mostrando os órgãos internos que estão, então, internamente aí na mulher, tá? Então, olha a vagina, né? Então, ela começa do lado de fora, ela tem a entrada da vagina, né? Que é o ósseo da vagina, e ela continua pelo lado de dentro, tá? A vagina, ela é um órgão muscular. E qual que vai ser a função da vagina? Porque todo órgão ele tem uma função. Então, no caso, a vagina, a função dela é abrigar o pênis durante a relação sexual. Então, o homem ele introduz o pênis aqui na vagina da mulher e o pênis fica abrigado, né, na vagina durante a relação sexual, tá? Pela vagina, o bebê vai nascer também durante o parto normal, tá? E também é pela vagina que vai sair a menstruação, né? Então, vai passar, a menstruação vai passar pela vagina também. Então, essas aí são as funções da vagina, tá? O aluno que falar para mim que vagina é por onde a mulher faz xixi, olha, vai se ver comigo quando a gente voltar para a aula presencial, tá? Não é a vagina, quais são as funções? Abrigar o pênis durante a relação sexual, é por onde o bebê vai nascer durante o parto normal e é por onde a menstruação vai passar para sair pro lado externo, tá? Essas aí são as funções da vagina, tá? Não tem nada a ver com o sistema urinário, porque na mulher o sistema urinário é independente do sistema reprodutor, tá? Aí nós vamos ter o útero, tá vendo? O útero ele tem um formato de pera invertida. A função do útero é abrigar o bebê durante o seu desenvolvimento, tá? Conectando o útero aos ovários, eu vou ter as tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas de falópio. Vocês podem ver essa nomenclatura ainda em algum lugar, né? Mas é uma nomenclatura superada já, tá? Hoje em dia a gente fala tubas uterinas, né? Que são dois tubinhos mesmo, que a mulher vai ter um de cada lado. Então, as tubas uterinas, elas conectam o útero aos ovários, tá vendo? E os ovários são esses dois órgãos que a mulher também vai ter um de cada lado. E os ovários, eles têm a função de produzir alguns hormônios, né? E a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, tá? Então, os ovários, eles produzem as células reprodutivas femininas. O ovário vai liberar esse óvulo, a tuba uterina pega esse óvulo e fica com ele lá esperando ver se vai aparecer algum espermatozoide. Tudo bem? Então, o ovário produz os hormônios, né, que a mulher produz.
e as células reprodutivas femininas, os ovários. As tubas uterinas, elas vão conectar, né, os ovários ao útero, certo? É na tuba uterina que vai acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou seja, a fecundação, tá? Depois dessa fecundação, a primeira célula, né, do ser vivo é empurrada e ela se fixa no útero, que é onde vai acontecer o desenvolvimento do bebê, tá? Eu vou passar aqui para a gente entender melhor. Então, aqui, ó, que imagem é essa? Eu tô vendo uma mulher. Imagine que eu pegue o corpo de uma mulher e corte ele ao meio, né? Dividindo essa pessoa em duas metades iguais, tá? E aí eu tô olhando uma dessas metades, eu tô vendo como são os órgãos internamente, tá? Então, primeiro, ó, vamos identificar cada coisa aqui, ó. Reto, acha o reto aí na imagem. O reto, ele é a porção final do intestino, tá? Então, o sistema digestório. Aí você vai ver que próximo ao reto, na verdade, do lado, eu tenho quem? O útero. Estão vendo o útero aí? E abaixo do útero, eu vou ter quem? A vagina. Olha lá, a vagina é um órgão tubular, certo? Musculoso. Aí eu vou ter lá embaixo, ó, olha na imagem, o orifício vaginal, né? Que eu também posso chamar de ósteo da vagina. É a entrada e a saída da vagina, certo? Que fica no lado externo, tá? Que se localiza lá no pudendo. Tudo bem? Aí tem os grandes lábios, pequenos lábios e o orifício da uretra, tá vendo? O orifício da uretra é a mesma coisa que ósteo da uretra. O que é isso? É por onde o xixi vai sair. É o final da uretra. Então, vamos achar a bexiga. Procura a bexiga aí, ó. Então, a bexiga é onde tem o quê? A urina, que veio lá do sistema urinário, certo? Então, a urina fica guardada lá na bexiga. E aí a pessoa tem vontade de ir no banheiro, né? Quer fazer xixi, e aí essa urina vai sair da bexiga e vai ser eliminada através da uretra, tá? Acha a uretra aí, ó. Então eu tenho a bexiga, conectando a bexiga, eu vou ter a uretra. E aí o xixi sai da bexiga e vai para a uretra e depois é eliminada para o meio externo, tá? Então o que eu tô querendo mostrar aqui para vocês? Que os órgãos reprodutores na mulher, eles são independentes do sistema urinário. Então, eu vou ter uma saída para cada coisa. Então, a saída lá da vagina, o orifício da vagina, que é o sistema reprodutor, eu vou ter um orifício, né, de saída e para a urina eu tenho outro orifício. Então, são coisas separadas, tá? É isso que eu quis mostrar nessa imagem. Tudo bem? Continuando, então vamos aqui, órgãos internos, vamos falar um pouquinho melhor aqui, ó. Então, eu já falei da vagina, né? Então, olhem aí, a vagina é um órgão tubular, musculoso, tá? Função da vagina, abrigar o pênis durante a relação sexual. É aqui na vagina que o homem vai eliminar, né, o esperma durante a relação sexual, tá? Pela vagina vai ser eliminada a menstruação e pela vagina também vai sair o bebê durante o parto normal, tá? Aí em cima eu tenho o útero, tá vendo? O útero ele tem um formato de pera invertida, tá? Então imagine uma pera, coloca ela de cabeça para baixo. Ele é um órgão muscular também, bastante muscular. Por que ele precisa ser muscular? Porque o músculo ele tem aquela capacidade de contração e relaxamento, né? E durante a gestação, esse útero ele vai se distender muito, porque a criança vai crescer ali dentro, né? Então ele precisa expandir. Então o útero ele tem essa capacidade de expansão, tá? Então qual que vai ser a função do útero? Ele vai abrigar o embrião durante todo o seu desenvolvimento, tá? Então a criança vai se desenvolver aí dentro do útero.
tá? Essa é a função dele. Conectando o útero aos ovários, eu vou ter as tubas uterinas, estão vendo? A tuba uterina ela é um tubinho mesmo que vai fazer essa conexão, tá? Entre o útero e o ovário, tá? Então, eu vou falar do ovário agora, ó. O ovário, ele vai produzir as células reprodutivas femininas, né? Que são os óvulos, né? Então, os óvulos estão lá guardadinhos dentro do ovário. A cada mês, né, a mulher libera aí um óvulo. Então, um mês um ovário libera um óvulo, no outro mês o outro ovário libera um óvulo, tá? Esse óvulo ele é liberado e ele é captado pelas tubas uterinas. E o óvulo vai lá para dentro da tuba uterina e ele fica esperando ver se algum espermatozoide vai aparecer lá, né? Porque os espermatozoides, eles são liberados aqui dentro da vagina da mulher, e vocês vão ver depois, eu vou mostrar imagens, o espermatozoide, ele tem um rabinho, e ele bate esse rabinho e ele nada, né? Ele sobe até as tubas uterinas, porque ele vai procurar o óvulo, tá? E aí, se o espermatozoide encontrar com o óvulo lá dentro da tuba uterina, vai acontecer a fertilização, né? A fecundação. O espermatozoide ele entra dentro do óvulo, tá? E aí eu vou ter a primeira célula do ser humano, né? Então, a mulher ficou grávida, né? Se aconteceu essa fecundação, a mulher tá grávida. E essa primeira célula do ser humano a gente chama de zigoto. E essa célula ela é empurrada pela tuba uterina e essa célula vai se fixar lá no útero e todo o seu desenvolvimento vai acontecer lá dentro do útero, tá? O útero é o local preparado para a gestação, certo? Deixa eu ver aqui. Então, ó, vou falar um pouquinho mais sobre a ovulação e a fertilização agora para vocês entenderem melhor, ó. Então, aqui embaixo eu tenho o ovário, certo? Dentro do ovário eu tenho as células reprodutivas femininas, que são os óvulos. Tá vendo aqui, ó, o óvulo tá sendo liberado pelo ovário. Então, ele tá saindo de dentro do ovário. Tá saindo do ovário e entrando dentro da tuba uterina, certo? E aí ele tá aqui, ó, de boa, esperando ver se algum espermatozoide vai aparecer. Tá vendo uns risquinhos bem pequenininhos perto do óvulo? Esses risquinhos bem pequenininhos são os espermatozoides, tá? E esses espermatozoides estão tentando entrar dentro do óvulo. Um deles vai conseguir, tá? Às vezes até mais de um deles, tá? No caso de gêmeos, né? Gêmeos bivitelinos, mas isso aí é tema de outra aula. Então, eu tenho aqui o óvulo, ele está sendo fecundado por um espermatozoide, o espermatozoide está entrando dentro dele. Quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, eles se fundem, certo? Então, essa fusão entre o óvulo e o espermatozoide nós chamamos de fertilização ou fecundação. Vocês vão ver esses dois nomes, tá? Então, agora eu tenho a primeira célula do indivíduo que vai nascer, né? Do próximo ser humano aí. Essa primeira célula nós chamamos de zigoto, tá? E aí, esse zigoto, ele vai se multiplicando. Então, ele era uma célula, ele vira duas células, 4 células, 8 células. E esse zigoto, ele vai sendo empurrado da tuba uterina até o útero. Então, quando esse zigoto, né, que aqui ele acontece a fecundação, né? Então, o óvulo e o espermatozoide se unem, formando o zigoto ele vai multiplicando as suas células, né? E aí eu não chamo ele mais de zigoto, eu chamo ele de embrião, né? Porque ele tem mais de uma célula agora, porque esse zigoto ele foi multiplicando suas células. Então, ele era uma célula, virou duas, virou 4, virou 8 e foi se multiplicando. Esse embrião ele é empurrado da tuba uterina lá pro útero, tá vendo?
E lá no útero, esse embrião ele se fixa na parede do útero. Esse processo de fixação desse embrião na parede do útero nós chamamos de nidação ou implantação também, né? Então é onde ele se fixa para continuar o seu desenvolvimento, porque o local correto, né, do embrião se desenvolver é no útero. Às vezes acontece desse embrião se fixar aqui na tuba uterina. E aí a gente fala que a mulher está com uma gravidez ectópica. O que é isso? É uma gravidez que está acontecendo fora do local correto. O local correto é no útero. A pessoa está tendo uma gravidez na tuba uterina. Isso geralmente não dá certo, né? A tuba uterina não é um órgão muscular como o útero e em muitos momentos, quando isso não é descoberto a tempo, essa tuba uterina até se rompe, né? E essa mulher pode ter complicações aí sérias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula, por quê? Porque senão ela vai ficar muito extensa, tá? Eu falo pra caramba, eu sei. Então, o que eu quero que vocês entendam da aula de hoje? Eu vou fazer, né? Vou recapitular. Então, o sistema feminino, ele é dividido em duas partes, né? A parte externa e a parte interna. Os órgãos que compõem a parte externa do sistema reprodutor feminino, né? Essa parte externa, na verdade, eu vou chamar de pudendo feminino. Pudendo feminino é formado por quais partes? Pelo monte do pubis, onde eu tenho os pelos pubianos, clitóris, grandes lábios, pequenos lábios. Eu vou ter o ósteo da uretra, tá? Que é a saída da uretra, o ósteo da vagina e aí a gente vê o ânus, certo? Eu vou ter os órgãos internos, né, no sistema reprodutor feminino, que são a vagina, o útero, as tubas uterinas e o ovário, tá? Esses são os órgãos internos. Aí a gente tá vendo a imagem, né, do corte pelo meio. Então, vendo aí novamente os órgãos internos, a vagina, o útero, as tubas uterinas e o ovário. Então, vagina, qual a função? Abrigar o pênis durante a relação sexual, é por onde o bebê vai nascer durante o parto normal e é por onde a menstruação da mulher, que é o sangramento, também vai sair, certo? O útero, a função dele é abrigar o bebê, né, o embrião, durante todo o seu desenvolvimento, tá? As tubas uterinas, elas vão conectar o útero aos ovários. E é na tuba uterina que vai acontecer o quê? A fecundação, tá? O encontro do espermatozoide com o óvulo, certo? E os ovários, quais são as funções? Produzir os hormônios femininos e produzir as células reprodutivas femininas. Ok, pessoal? Bem, por hoje é isso, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Depois a gente vai continuar falando aí tudo sobre o sistema reprodutor nas próximas aulas. Beleza? Um grande beijo e até a próxima!